que pode não ser tudo que as pessoas desejavam, mas é uma coisa muito importante diante do furacão que o Brasil foi vítima durante os últimos períodos. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira aprendeu com a passagem do desgoverno que saiu, se tem uma coisa que nós aprendemos é valorizar a democracia, é valorizar a negociação, é valorizar o diálogo, porque esse país passou exatamente quase 6 anos em que não se teve uma reunião com o sindicato, não se teve uma reunião com o governador, não se teve uma reunião com o prefeito. Ou seja, era um país do monólogo. Era um país de um governante que falava com ele e apenas com os seus, e esquecia que a sociedade é composta de muito mais gente, com muito mais interesse do que apenas a turma do presidente da República. E eu acho que vocês, sindicalistas, ontem eu fiz à noite uma reunião com todas as centrais para discutir a questão do salário mínimo, e as pessoas precisam compreender que nós estamos numa fase de reconstrução de um país que foi desmontado. Vocês não têm noção o desmonte que nós encontramos nesse país, a quantidade de amigos dos homens que estavam em cargos públicos, sabe, cargos chamados de confiança, que a gente não pode desfazer. Eu imaginei que a gente poderia, num decreto só, acabar com tudo. Não é possível, porque também você não pode fazer com que a máquina fique paralisada, ela tem que funcionar. E aos poucos você vai ter que ir colocando o servidor no seu lugar, aqueles concursados no seu lugar, e a gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras para a gente repor aquilo que tinha desaparecido. Às vezes há uma incompreensão, eu não sei se por má fé ou não, mas toda vez que a gente fala em fazer concurso, algumas pessoas começam a utilizar, começou a gastança. As pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim. Mas não querem compreender. Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. Você tem que contratar mulheres e homens para fazer o serviço que somente o ser humano pode fazer. Não é porque nós estamos num mundo desenvolvido do ponto de vista digital que a gente vai prescindir do ser humano. O ser humano precisa de ser humano. A nossa relação é uma relação química. E nós somos de gente atrás do balcão para cumprimentar, para sorrir, para ouvir, para dizer sim, para dizer não. Então você não melhora a educação sem professores e professores, sem funcionários técnicos. Você não melhora a saúde sem mais médicos, sem mais enfermeiros. Você tem que contratar, ser mais hospitais, ser mais UBS. E você não melhora o serviço público sem contratar mais gente. Eu não sei se eu estou certo, mas no IBAMA, por exemplo, que já teve 1.700 trabalhadores, tem só 700. Eu gostaria de colocar um computador lá e não precisar contratar mais ninguém. Mas o computador vai resolver parte de alguma coisa. Mas o que vai resolver de verdade é a gente colocar funcionário para colocar o pé na estrada e para controlar o que ele precisa controlar. Senão não funciona. E assim, vale para qualquer coisa. Então eu quero que vocês saibam que nesse processo de reconstrução vai demorar um pouco ainda. Porque tem muita coisa. Eu não sei se algum de vocês já tentou fazer reforma em casa. A gente pensa que a reforma é mais barato. Quando a gente começa a fazer a reforma, a gente percebe que ela fica mais cara do que se você tivesse que começar do zero a fazer uma coisa nova. Vocês têm que saber que esse país está em reconstrução de verdade. Reconstrução de valores, reconstrução da qualidade, reconstrução da quantidade. As pessoas estão mal remuneradas. O Brasil, para contratar uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista técnico de conhecimento, a gente não consegue competir com as empresas privadas. Porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro para roubar gente nossa. Sérgio Mendonça é um exemplo. O Sérgio Mendonça é um exemplo. Porque todos nós trabalhamos ideologicamente. Mas se tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. Mas essa é a verdade. E a gente muitas vezes quer contratar uma pessoa
E a pessoa diz, eu não vou, porque eu não posso viver com esse salário. Eu não vou largar meu estado e ir para Brasília, sabe? Tem que pagar aluguel, eu tenho que levar meus filhos, eu tenho que pagar outra escola, então eu não vou. Quantas pessoas boas que a gente quer trazer de todos os estados do Brasil e que falam, não vou, não compensa. Não compensa. Quando o Juscelino inaugurou Brasília e Brasília começou a funcionar, veio naquele momento muita gente que veio normalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo. A pessoa via e tinha certa garantia, um salário melhor, que foi piorando ano a ano, casa para morar, às vezes uma melhor garantia de pagamento de aluguel. Isso foi deteriorando, deteriorando, até que a gente não consegue trazer as pessoas que a gente quer trazer. Então nós temos que melhorar, não tem saída. A gente tem que melhorar o salário das pessoas para a gente poder ter as pessoas de mais qualidade. As pessoas fazem um mau juízo de valor no funcionalismo público. Eu lembro quando esse país teve um presidente que chamou todo mundo de Marajá. E era engraçado porque ele falar era uma coisa, mas era engraçado que as pessoas que ganhavam R$2.000 se achavam marajás. Jogou a responsabilidade da desgraça do país em cima do setor público. E deu no que deu. Deu no que deu. Porque a mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, a não acreditar em política, achar que todo político é corrupto, todo mundo que não é político é honesto, é que leva esse país a ter eleito o Jânio Quadros com uma vassourinha. É que leva o Bolsonaro a ser eleito pescando marajá. É que leva esse genocida, golpista, a ser eleito presidente da República. Então eu quero que vocês saibam que enquanto eu estiver no governo, até o dia 31 de dezembro de 2026, o funcionário público brasileiro será tratado com respeito, com decência, com dignidade. Então eu quero que vocês... a Sueli é uma companheira, a Sueli não mesmo, a Esther é uma mulher de muita qualidade. Ela já trabalha conosco há muito tempo. Mas essa façanha de, junto com o Sérgio, fazer esse acordo, eu não acreditava que fosse possível ela convencer, e vocês a convencerem de que era possível ter um acordo unânime entre o governo e o setor público. Por Deus do céu, que eu não acreditava ser possível. E o que aconteceu foi apenas a demonstração. Conversar nunca faz mal. Conversar, dialogar, divergir, convergir, sempre ajuda a gente chegar a um denominador comum. Então eu quero parabenizar os dirigentes sindicais